Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Lucy Lisboa, ela que é da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município de Itabaiana. E a Lucy vai explicar um pouquinho pra gente, né, essa campanha do Agosto Lilás, sobre a Lei Maria da Penha, violência contra a mulher. E vamos conversar agora com ela, né? Lucy, seja bem-vinda ao Portal 93 Notícias. Explica para o pessoal de casa o que é a campanha, né, do Agosto Lilás, né, e qual o principal objetivo, além de toda essa conscientização, né, da questão da violência contra a mulher. Então, muito obrigada pela abertura, né, desse espaço. E em agosto, a Lei Maria da Penha ela completa mais uma primavera. Especificamente agora em 2022, 16 anos. Uma lei que é considerada no mundo entre uma das melhores leis do mundo, que ainda precisa de muita luta para ser posta em prática. E o que é que essa lei vem trabalhar? Essa lei vem trabalhar a prevenção e a proteção à mulher, principalmente nos ambientes de relacionamento. Por quê? Porque a mulher, onde ela mais sofre violência, é dentro de casa, é por alguém conhecido. E quem foi Maria da Penha? Essa foi uma mulher assim, incrível, que utilizou da sua dor como bandeira de luta. Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio e, na época, há poucos anos atrás, uma mulher que sofria qualquer tipo de violência dentro de casa, inclusive quando era morta pelo seu companheiro, não havia uma punição real. Quando ela sofreu algum tipo de violência, o máximo que acontecia era o companheiro pagar cestas básicas. E quando às vezes ela era morta, utilizava de diversos termos. Inclusive, a gente tem naquela novela, né, da Gabriela, que mostra que o cara sai ileso depois de matar a sua esposa porque ele confirma que foi um crime de honra. Então isso era muito comum, inclusive ainda é utilizado em alguns julgamentos como argumento. Mas a Lei Maria da Penha ela vem e diz assim, olha, mulher é um indivíduo com direitos e igualdades e ela precisa de uma proteção a mais. E por que a mulher precisa de uma proteção a mais? Porque o poder está geralmente na mão dos homens e ele utiliza desse poder para massacrar essa mulher, seja psicologicamente, fisicamente, de maneira patrimonial. E é a necessidade de uma lei se diz de uma maneira muito clara. A gente estava conversando aqui em off que o Brasil está no ranking de violência. E a gente tem essa lei. Imagine se a gente não tivesse essa lei, se a gente ainda naturalizasse a violência como algo interno, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como a Lei Maria da Penha ajuda e ampara as mulheres? Então, essa lei ela é bem ampla. Primeiro, ela vem e chega e diz assim, olha, ela abrange de mulher independente, vamos dizer, de gênero. Se eu me considero mulher, uma mulher trans, a lei ela protege. Se eu sou uma mulher que estou em uma relação homoafetiva com outra mulher, a lei protege. Então essa lei ela vem e abrange tudo, ela é bem integrada. Essa lei também chega e diz o seguinte, existe mais de um tipo de violência. Por quê? Porque tem uma violência silenciosa e grotesca, que é a violência psicológica. Vem ocorrendo de uma maneira que a gente nem se reconhece quanto violentado. Por quê? Porque às vezes nós mesmos nos violentamos diariamente. E aí eu vou dar um exemplo. Essa mulher está numa relação onde ela é humilhada, onde ela é xingada, onde tudo que ela faz é desmerecido. Todo o projeto, todo o sonho dela, onde a vida dela ela não tem mais uma vida individual, ela é apenas para viver em função de um companheiro. Então, é uma violência psicológica. A gente tem a violência patrimonial, a destruição de bens, de documentos, e entre outros. E aí a lei vem e abrange. Ela diz, olha, não é só apanhar fisicamente que é violência, não. A gente tem muito mais. E aí essa mulher ela é protegida no âmbito dessas 5 tipos de violência. A lei vem e exigiu também um acolhimento, um acompanhamento. Então, o órgão que eu estou representando veio de acordo com essa lei. No momento que essa lei foi posta em prática, havia um ministério, que depois foi transformado em Secretaria da Mulher, e que hoje já não temos, infelizmente. E todo esse processo é de prevenir. Está indo às escolas, como depois a Rosilene vai explicar um pouco do projeto aqui em Itabaiana, está no âmbito da prevenção.
E está, enquanto setor vinculado ao CREAS, que é o setor que vai acolher a mulher que já sofre a violência, a gente já está protegendo. A segurança pública ela já foi direcionada para esse ponto. O Ministério Público tem ações vinculadas ao Tribunal de Justiça, a própria delegacia. A Polícia Militar ela já faz as rondas Marias da Penha, que é uma ronda específica para atender uma mulher que já tem uma medida protetiva. E tudo isso, temos a medida protetiva, gente. Às vezes a gente escuta no jornal, a mulher tinha uma medida e foi morta. Mas eu te digo, paralelo a isso, tem mais de 1.000 mulheres com a medida que está sendo protegida, que não foram mortas devido à medida. Então essa é uma lei muito ampla. E aí eu peço que as mulheres prestem atenção numa frase. Talvez você nunca levou um tapa. Mas se eu escuto uma frase que o próprio cara fala e diz, ele briga, xinga, a mulher chora, reclama, e ele diz, mas eu nunca te bati. Será que atrás dessa frase, eu nunca te bati, não está escondido a violência psicológica? Será que eu não te destruí enquanto pessoa, mas eu nunca te bati? E isso já justifica você se manter? E aí vem toda aquela, né, violência moral, né? Calúnia, difamação, enfim, e toda aquela pressão, né, que faz a mulher se tornar dependente e até emocional, né, do agressor. Isso. A violência moral, geralmente, ela é muito comum quando ela decide sair da relação. Entendeu? A maioria dos boletins de ocorrência é nesse ponto. Que ela chega e diz assim, eu vou romper, e aí vem as acusações, vêm as ameaças e tudo mais. Mas realmente a dependência emocional ela é construída já primeiro de uma vivência da mulher enquanto família, talvez dentro da família ela vivenciava aquilo e era comum. E estar aqui, entrar nas casas da população e dizer, gente, não é comum, não é natural uma mulher se submeter a tratamentos inferiores a um homem. A mulher e o homem são iguais e ponto. Está definido na lei e está definido em toda a sociedade. E aí, mas isso minha mãe me ensinou. Tudo bem, a gente não vai culpar nossa mãe e nosso pai porque foram a criação deles. Mas hoje, gente, a gente está no mundo de 1000 informações. Eu abro o YouTube, eu posso ver vídeos de tudo. Eu abro o Instagram, eu tenho todas as informações. Eu abro aqui, eu estou aqui falando sobre esse tema. Então, cabe a mim também me reconhecer qual a minha força, qual o meu poder, qual o meu valor, o que minha voz tem, o que eu posso usá-la. Então, que essas mulheres se reconheçam. Isso eu não estou pedindo para que a mulher deixe o seu companheiro, etc. Estou pedindo para que a mulher se reconheça e impede igualdade na sua relação. E que o seu companheiro a reconheça como companheira e não como posse. Porque se ela for posse, eu posso fazer o que eu quiser com ela. E, Lucy, uma coisa muito comum, né, que acontece das mulheres não denunciarem a agressão física, por exemplo, com medo, né? Sofrem diversas ameaças e geralmente se tem filhos, né? A ameaça vai sobre os filhos também, ameaça matar os filhos, ameaça matar a mulher, atingir algum familiar próximo, a mãe, algum parente, e elas se retraem, né? Ficam com medo de denunciar, fica sofrendo ali aquela ameaça, apanhando, sendo agredida. Então, como é que um familiar, alguém que está próximo a essa mulher, ele pode identificar que a mulher está passando por esse processo e tentar ajudar de alguma forma, fazendo aí essa denúncia, né? Porque o familiar, ele pode denunciar também, não é isso? Isso. Então, gente, eu costumo dar até meu exemplo. Quando é que eu me reconheci vítima de violência psicológica? Quando eu perdi meu sorriso. Eu sou uma pessoa extremamente brincalhona, comunicativa, e eu estava uma pessoa que eu não tinha nem brilho, nem no olhar e nem sorriso mais na boca. E aí, talvez vocês percebam que a pessoa que está do seu lado, a sua irmã, a sua tia, ou seja, quem for, não tem mais projetos próprios de vida, não tem mais alegria. Às vezes ela ia, vamos dizer, para um ambiente religioso, para uma dança, para uma academia, ela não tem mais essa vontade. E tudo isso se remete ao quê? Ao medo. Você percebe que ela tem medo de desagradar o seu companheiro, porque ele pode explodir a qualquer tempo. São alguns sinais que a gente vai percebendo, inclusive na fala. E a mulher nega. Por quê? Primeiro, ela ainda não se reconheceu. É difícil se reconhecer vítima de violência, porque a pessoa não é violenta o tempo todo. E, inclusive, tem um ciclo.
Tem a lua de mel, momento que ele pede perdão e é todo doce e delicado. E aí, como é que eu digo que a gente pode conversar com essa mulher? Eu falo isso quanto mulher e quanto profissional. É a minha visão, outras pessoas podem ter outra visão. Eu não sou adepta do radicalismo, de tipo, eu vou chegar e vou criticar o cara, eu vou dizer, vamos denunciar, vamos não sei o que, não sei o que. Eu vou chegar e vou tentar fortalecer essa mulher e dizer, olha, lembra a fulana de tal tempo? Ela sorria, ela tinha sonhos, ela tinha projetos. O que está acontecendo? Você pode se abrir e não julgar, gente. Por que a mulher fica calada? Ela tem medo de julgamento. Ela que apanha, mas ela é julgada pela sociedade. Vocês já pararam para observar? Principalmente os casos famosos, é muito claro de ver. A Clara Castanho. Quem foi julgada? Ela. Ninguém nem procura saber quem foi o agressor. A menina que sofreu um estupro e engravidou aos 11 anos. Alguém procurou saber quem era o agressor, se o agressor tinha sido devidamente punido? Não. A gente foi lá culpá-la porque ela tinha que gerar uma vida. Ser contra ou a favor do aborto cabe a gente. É uma decisão sobre o meu corpo. Mas a gente tem que entender que ela não escolheu engravidar. Ela foi abusada, gente. E diversas outras. A famosa tem que gravar. Uma pessoa tem que gravar a agressão para provar que foi agredida. E quando ela joga na internet, o que acontece? O cara que agrediu ganha 100 mil seguidores. Paralelo a isso, eu já digo, gente, 100 mil agressores ali. Porque se eu vou seguir aquele cara, eu enalteço quem ele é. Então imagine no dia a dia. Essa mulher tem vergonha, ela tem medo. E ela não vê ele como aquele cara que bateu, ela vê ele como aquele cara pelo qual ela se apaixonou. E é difícil, eu falo isso como mulher. É difícil a gente, às vezes, terminar um relacionamento, mesmo que não tenha uma violência. Porque a gente vincula, eu namoro com o José, mas eu namoro com o José que eu conheci, o José doce e delicado. Eu não namoro com o José que hoje me empurra, me bate e me humilha. Entendeu? Então, essa dependência emocional ela é muito grande. Então, que a gente seja acolhedores. Porque essa mulher ela não precisa de mais um dedo apontando para ela. Porque possivelmente ela já está apontando um dedo para ela durante o dia a dia no espelho, se julgando. E é muito difícil nessa situação, porque tem toda essa pressão psicológica, né? Já está sofrendo aquela pressão ali do medo, né? De falar para alguém, de contar. E ainda tem, como você citou, né, a acusação da sociedade, né? O julgamento da sociedade. Tipo, eu vou denunciar, eu vou passar por isso, vão saber, todo mundo vai saber e vai começar a me julgar. E se sente culpada, né? A culpa é minha, fui eu que entrei no relacionamento e entra diversos fatores aí, né? A gente estava citando aqui em off sobre a série Verônica, né? Bom Dia, Verônica. Que o agressor ele não agredia fisicamente a esposa a todo momento. Mas ela vivia sobre aquele medo constante e apavorada o tempo todo, né? De desagradar ele, aquela pressão psicológica, né? Será que a comida tá boa? Será que a casa tá limpa? Aquela pressão toda, né? E aquele medo. E quando ela explodia, né? Agredia, depois ele vinha, pedia perdão, né? Dizia que amava e ela já ficava mais tranquila, mas ao mesmo tempo aquela pressão. Então, como a mulher pode se sair dessa situação, como ela pode encontrar forças para denunciar o agressor, ter coragem para entender que aquilo que ela está passando, né, é uma violência, né, em vários sentidos, em vários setores, como a gente já explicou aqui, que a lei abranja 5 tipos, né, de agressão. Então, como ela pode encontrar forças, né, para denunciar, para sair dessa situação? Pronto. Primeiro, eu quero dizer para essa mulher que talvez esteja me assistindo que ela não é culpada por isso. Não é porque você não limpou a casa corretamente, não é porque você usou aquele vestido, não é porque você sorriu ou respondeu educadamente ao garçom que foi a culpa da agressão. Não mesmo. Tudo você vai tentar se tornar perfeita, mas ele sempre vai ter um momento que vai lhe agredir. É o famoso pisar em ovos. Não existe coisa pior numa relação do que eu viver pisando em ovos com medo do meu companheiro. Então eu quero dizer a essa mulher que ela não é culpada por isso. Eu quero dizer a essa mulher que existe várias mulheres que sofreram violência e que se reconstruíram. Procura relatos dessas mulheres,
Procura conviver com essas mulheres, porque isso vai te fortalecer. Eu digo por mim, eu sofri violência psicológica e eu era mestre em gênero, ou seja, eu era especialista na área e eu estava sofrendo violência e eu não percebia. Quando eu comecei a trabalhar, que algumas mulheres começavam a relatar os casos, o início, eu disse, gente, eu estou vivendo esse início. Pode ser que futuramente eu vá sofrer isso. E aí eu me reconheci vítima. Entendeu? E quando eu digo para você se reconhecer vítima, não é ficar no local de vítima, é dizer, caramba, tô vítima, mas agora eu vou me reconfigurar. E eu digo muito até para minhas amigas, gente, às vezes você tá num relacionamento, tá tão difícil de sair. Aí eu, lembra quando você era antes? Você era feliz antes? Ela era. Eu saía, eu fazia isso, eu ria, eu tirava fotos, eu isso, aquilo. Eu disse, então, lembra que você já foi feliz sozinha, que você pode ser feliz sozinha, se reconstrua, vá curar essas feridas. Eu indico muita terapia, a terapia que vai identificar em que momento da sua infância você criou essa dependência e que faz com que você conviva com a pessoa dessa forma. E aí você pode voltar e você vai buscar se relacionar com alguém que lhe transborde, não venha lhe completar, que ninguém é incompleto. Eu sou completa. Quem vier, ele vai vir transbordar a minha vida. Então, acho que é isso. O início de tudo é você se reconhecer forte. É dizer para as outras mulheres, acolham essa mulher. Essa ideia de rivalidade entre mulheres acaba machucando muito e prejudicando, inclusive, a saída. E procure os meios. Ah, eu tenho medo. Mas você dentro de casa não já está com medo? Uma medida protetiva, procura, denuncia, luta, procura os meios, procura as secretarias, os órgãos da assistência, procura todos esses setores que possam te acolher. E reconheça-se, eu acredito muito, eu falo, se eu estou aqui, eu sou uma pessoa assim, eu só faço o que eu acredito. Se eu estou aqui dizendo para uma mulher que ela pode sair e romper esse ciclo, é porque eu acredito nisso, eu já rompi esse ciclo e eu conheço diversas mulheres que romperam esse ciclo e se tornaram muito mais fortes. A exemplo da Maria da Penha, que é a nossa referência, a nossa fênix, né? Outra dúvida que algumas mulheres têm, Lucy, é que se ela está sofrendo violência física e ela decide sair de casa, elas têm medo, será que eu vou perder a guarda dos meus filhos, por exemplo? Vou ser acusada de abandono do lar, vou perder meus direitos? Isso existe ou é mito? Então, ao sair de casa para denunciar, a partir do acolhimento da denúncia, ocorre que o agressor é que tem que sair do ambiente. Entendeu? Inclusive com a medida protetiva. E se a delegacia reconhecer que aquele agressor é um risco de morte para ela iminente, essa mulher pode ser encaminhada diretamente da delegacia para um abrigo com os seus filhos. E esse abrigo fica em um ambiente sigiloso, que nem eu, enquanto profissional, sei, para que essa mulher possa se reconfigurar para reagir, e a partir daí, dentro do abrigo, tem assistente social, psicóloga, que vai fazer os contatos com a rede e com a própria família. E aí, a partir daí, todo um processo vai se desenrolar. E essa mulher, ela vai ter os seus direitos acolhidos. E outra dúvida é em questão de uma mulher que já está com a medida protetiva e ela continua recebendo ameaças, né, do seu ex-companheiro, né? Como ela deve proceder nesse caso? Pronto, gente. Se você tiver com a medida protetiva, não é só aproximação física, não. Ligou, já rompeu a medida. Você já pode denunciar, ele vai ser preso. Se ele está invadindo o espaço que você está, pode ligar que ele vai ser punido. Ou seja, a medida protetiva é nenhum contato. Havendo contato, ele rompeu a medida e aí já pode ser tomadas as devidas providências. Queremos agradecer a Lucy Lisboa, que esteve aqui, né, esclarecendo essas dúvidas, né, sobre a violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha, que hoje completa 16 anos, não é isso, Lucy? 16? Já completou. Esse mês a gente está comemorando os 16. Esse mês, 16 anos, né? E fica aqui, né, mais um recado. Quer acrescentar algo, Lucy, para as mulheres que estão nos acompanhando? Então, eu só quero dizer para as mulheres que elas têm uma força incrível, que basta ela reconhecer essa força. E eu quero dizer para os homens que eu não estou aqui enquanto inimiga de nenhum homem. Eu estou aqui tentando também mostrar para você que o que você faz machuca a sua mulher,
machuca os seus filhos, machuca quem está ao redor, que vivencia isso e não consegue impedir de alguma forma, e machuca você. Porque aquela ideia de que eu mando na casa, gente, o medo, ele não é uma forma de mandar, ele é uma forma de assustar. E quem tem medo de você não está te amando, está assustado. E isso daí você colhe enquanto frutos também. Quantas vezes, eu vou dar um resumo, tá dentro de casa, a mãe com seus filhos rindo, bateu o portão, é o marido chegando e todo mundo se recolhe, fica encolhido e com medo de que o riso o incomode. Isso, você está perdendo de conviver com a sua companheira e com seus filhos de maneira saudável. Talvez uma repetição familiar, mas eu digo, ninguém está preso ao seu destino passado. Você pode honrar quem foram seus pais e fazer diferente, até porque a gente tem muito mais instrumentos para mudar.